Olá, sejam bem-vindas ao nosso 6º encontro do curso gratuito Seja Líder de Si Mesmo. Esse é o módulo Liberdade do programa Olá, Organização, Liberdade e Atitude. Nós estamos numa jornada que começou no dia 1º de agosto e o nosso destino é o dia 15 de agosto, que é o meu aniversário, por isso nós vamos comemorar, é o nosso objetivo. Todas as aulas, elas ficam disponíveis até a data do encontro seguinte. Então, por exemplo, hoje é dia 11, a aula fica disponível até o dia 13, às 16 horas. Aproximadamente 16 horas. Eu posso deixar um pouco mais, dependendo da hora que a aula anterior entra. Após esses horários, as aulas vão todas para a plataforma, onde as alunas têm acesso. Porém, tem um grupo do WhatsApp, né, que estão acompanhando esse trabalho, e eu fiz, né? Acabou que mais de uma pediu e eu fiz. Então, as gravações estão disponíveis por R$ 97. Gente, é o preço de uma pizza aqui na minha cidade. Vale a pena? Vale a pena, porque você pode voltar, consultar, analisar, né? E vale mais a pena ainda você vir para o programa e ser aluna e ter o acompanhamento mais perto. Nós tivemos um combinado aqui. Ninguém ia comprar nada até a gente ter o encontro do dia 13, onde nós vamos responder as perguntas e você vai ver se, de fato, faz sentido para você estar dentro do programa Eu e Minha Casa Organizada. Hoje, nós vamos falar sobre formar líderes com mente empreendedora e inovadora. Nosso foco aqui é a liberdade emocional para desenvolver a autoliderança e a autogestão. Então, vamos lembrar que eu falo com mulheres donas de casa, mães, certo? Mente empreendedora. Os inteligentes aprendem com seus erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. As mulheres inteligentes têm consciência do quanto elas sabem, mas as mulheres sábias têm consciência do quanto não sabem. E por ter consciência das suas limitações, ela sempre recicla, ela sempre vai fazer o declutter, né? Ela sempre vai explorar, e se tem ou não, ela vai sempre ter uma sede insaciável para melhorar. Ela sempre vai crescer, sempre vai querer conhecer mais. A mulher inteligente, ela precisa pagar para ver. Sabe, é aquela que quebra a cara, aprende as lições da vida. Ela destrói suas finanças, falha seu relacionamento para entender a diferença entre o essencial e o trivial. É triste, mas é uma verdade, tá? Eu fui inteligente por muito tempo. Já a sábia, ela observa, ela tem um coração ensinável, ela vai assimilar as crises, os conflitos dos seus amigos, da família, ela vai ver a trajetória ali, né, dos seus antepassados, ela vai conhecer a sua história. Então, ela não vai precisar passar por aquilo. A mulher sábia, ela economiza energia, ela economiza tempo, ela economiza a etapa dos processos. Por quê? Porque ela não tem vergonha de voltar atrás, alinhar. Ela não precisa, sabe, ficar sofrendo o que a mãe dela sofreu. Ela está aberta a sugestões. E, principalmente, né, ela não tem vergonha de pedir ajuda e de pagar por ela, se assim for preciso. Falando de gestão das emoções, a diferença entre a mulher sábia e a mulher inteligente é gritante. A mulher inteligente se informa muito, até estuda muito. Ela sempre precisa de mais um curso, mais um certificado, mais um tempo, mais uma experiência. Agora, a sábia, não. Ela observa, executa com ousadia, ela tem prudência em cada passo. Ela vai sempre estar fazendo novos cursos, mas cursos que vão te dar o próximo degrau, o próximo nível. Não ficar batendo na mesma tecla. A inteligente, ela reage, né? Ela vive naquele fenômeno do bateu, levou. A sábia não. Bateu, pensou. Será mesmo que esse, vamos dizer assim, esse tapa, esse confronto, será mesmo que eu estou certa? Será mesmo que eu posso fazer alguma coisa a respeito? A mulher sábia, ela ama a arte de responder rápido. Ela responde primeiro. Ela sempre está na frente. Ela é a melhor nas mesas que ela senta.
A sábia não. A sábia, ela ama a arte de perguntar. Ela elabora as respostas profundas com peso e relevância. Quem fala sobre qual mesa nós estamos sentando é o Tiago Brunet. Então, ele explica ali, né? Se você senta em mesas em que sempre você é a mais inteligente, você está sentando em mesas erradas. Porque você precisa se alimentar, você precisa estar com pessoas que estão no próximo degrau, naquelas que você se modela, para que também você possa transbordar. A mulher inteligente impõe ideias, ela controla os liderados e ela se autopromove. Então, a mulher inteligente, a mãe inteligente, ela controla os filhos, ela não lidera os filhos, ela manda, e eles, humildemente, até certa idade, obedecem. A mulher sábia, ela expõe as ideias. Então, ela deixa seus filhos intrigados, ela promove ideias neles e ela motiva as ações deles. Cada um dos seus filhos vai ter uma fase, cada um dos seus filhos vai ter um momento de vida. E existe um momento de perguntas, existe um momento de experimentos. Então, a mulher inteligente, ela vê os filhos nesse momento e quer impor. A mulher sábia respeita e espera. Porém, a mulher inteligente deixa tudo arrumado. A sábia organiza um legado. Então, não faz diferença para os seus filhos o que você fala. Faz diferença para os seus filhos o que você faz. Pouco antes de nós entrarmos aqui, eu fiquei muito irritada com o barulho dos cachorros e com o YouTube que não estava entrando, e eu estou muito rosa na tela, e aquilo foi me apavorando. Quando eu chamei minha filha para ela ver uma coisa aqui, ela veio até assim. Mas respondi o que ela queria e tal, e ela foi fazer as coisas dela. Marjorie, por quê? É porque você é inteligente demais e controla seus filhos? Não, porque eu fui assim. Então, hoje, eu ainda estou construindo uma nova história. E agora fica a minha pergunta para você. Você é inteligente ou você é sábio? Não é para responder aqui. É apenas para você escolher. E você não vai deixar o seu comportamento de uma hora para outra. Aquilo que você plantou nos seus filhos não vai sair de uma hora para outra. Você precisa trabalhar isso em você. E você vai verificar em que área você precisa comprar o tesouro da sabedoria. Não existe nada de graça nessa vida. Tá? Tudo você vai ter que investir para que você tenha. Sabedoria também. Para quem está chegando agora, eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada. E o meu foco nessa casa é a dona da sua casa. Quando eu falo muito isso, em todos os vídeos eu falo isso, porque eu estou focada, o meu objetivo é caminhar com as mulheres inteligentes, dispostas a assumir o controle da sua vida. Essas mulheres inteligentes tomam as decisões que mudam as suas condições. E eu acredito que, se for possível imaginar, é possível realizar. Então, nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. E aqui entra a construção da mulher sábia. A mulher sábia que edifica a sua casa precisa edificar a sua vida. A sabedoria basta com que nós peçamos ao Senhor e Ele derrama sobre nós. Mas é preciso que você esteja atenta, de fato, a aprender. Que você esteja atenta, de fato, a crescer. Faz sentido para você? Vou falar em detalhes sobre o programa Eu e Minha Casa Organizada no dia 15 de agosto. É o meu presente de aniversário para mim e para todas que aceitarem o convite de vir comemorar comigo. Eu vou mostrar as atualizações, eu nunca tinha feito isso antes, né? E agora, depois da estruturação, eu não vejo a hora de mostrar. Tudo mudou, tudo está novo, tudo está diferente, porém as aulas anteriores, as 70 aulas que já tinham lá, elas foram colocadas numa ordem para que seja melhor você aproveitar. Mas eu vou mostrar tudo direitinho no dia 15. 2019, marketing digital entrou na minha vida. Então, a arte de observar o invisível e ouvir o inaudível na vida, eu acredito que o marketing digital nos ensina. Quando eu comprei o primeiro curso de marketing digital, eu comprei uma promessa de liberdade financeira, fácil e rápida. Aquela velha história, né? Você, com um celular, você vai fazer, você vai acontecer, você vai ganhar 15 mil por semana, enfim. Porém,
exatamente como eu já contei para vocês lá na aula 1, eu fui surpreendida pelo Senhor com o melhor para mim. Então, o meu eu estava preso ali, né, numa masmorra de sucessos do passado. Eu era enfermeira, eu ganhava bem, eu era apaixonada pela minha profissão, mas eu tive um acidente e acabei sendo aposentada. E aí foi terrível, porque eu demorei muito para perceber o mundo que estava mudando à minha volta, enxergar a necessidade de inovação e ser proativa para superar as minhas limitações. E foi organizando a minha casa que eu fiz isso. Então, nós entramos em um grupo de WhatsApp, nós começamos a organizar as coisas da casa, e aqui foi que eu comecei a ver o possível, a ver as possibilidades e, principalmente, né, aproveitar as oportunidades. Quem enxerga apenas o que é visível se torna apenas um operador, não um estrategista. Então, o administrador, ele depende da sorte, da economia, da política, ele não se reinventa e ele não cria as oportunidades que ele precisa para vencer e ter o sucesso que ele quer. E aqui está a diferença em ser a dona da sua casa, que lava, passa, arruma e cozinha, e a dona da sua casa, que assume o seu lugar de dona, dinâmica, ousada, notável e amada, e você assumir as possibilidades. Eu escolhi o marketing digital para mim. Então, qual que é o meu objetivo? Construir os 4 pilares da minha felicidade, pagar o operacional e viver o melhor que eu posso pagar com o meu trabalho. Então, sim, todo trabalho tem uma recompensa. Você oferece um serviço, você oferece um produto e você recebe por ele. Isso não é vergonha, mas algumas pessoas têm uma limitação tão séria quando se fala vender que ela não prospera. Então, nesses 4 anos, eu consegui organizar e levantar esses 4 pilares da minha felicidade. E tem vídeos aqui no canal onde eu conto quando a gente pôde comprar o feijão que a gente queria. Então, sim, eu sei o que é sair do absoluto zero, eu sei o que não sabe o que é você não ter o dinheiro para comprar a marca do feijão que você quer. Quando nós começamos, eu falava sobre a lavanderia e eu falava que eu lavava todas as roupas juntas. E quando eu fui questionada a respeito disso, eu fui avaliar por que eu fazia isso. É porque eu não tinha dinheiro para comprar sabão em pó. Então eu tinha que encher a máquina, aproveitar todo aquela carga e lavar tudo de uma vez com uma porção de sabão. Hoje a gente pode separar as roupas pretas para não ficar com pelo, pode separar o que quer separar e administrar isso. Isso é fácil? Não. É rápido? Não. É um milagre? Também não. É uma construção e, principalmente, uma desconstrução, com quebra de resistência e as mudanças são dolorosas. Eu descobri que encontrei o tesouro da sabedoria e eu fiz as estratégias de guerra para a minha vida. Marjorie, isso quer dizer que você agora é plena, calma, serena? Claro que não, tá? Quando as coisas vão bem, as coisas vão bem. Quando as coisas não vão bem, eu também faço bico. A diferença é quanto tempo você leva para voltar em si e fazer o que precisa ser feito. Então, conquistar a vida que eu quero e a minha família merece, eu precisava de um plano. E esse plano nasceu quando eu comecei a colocar no papel. A dor constrói ou nos destrói. Então, apesar da dor física ou emocional ser desagradável, ela é altamente enriquecedora para o desenvolvimento do pensamento antidialético e, consequentemente, para a formação das mulheres sábias. Então, às vezes, a gente fica tão brava por causa das dores, mas são elas que vão te construir. E são elas que vão desconstruir. Nesse momento de dor, nós somos portadoras de habilidades socioemocionais notáveis. Nós podemos pensar, agir, nós temos ousadia, flexibilidade, otimismo e crença no nosso próprio potencial. Isso só acontece em meio à dor. Não há ousadia sem superar vexame. Quem está no programa, né, que entrou quando ele foi lançado lá em 2020, foi no dia 1º de janeiro de 2020, vê os meus vídeos, o quanto eu falo baixinho, educadinho. Não, era muita vergonha, era muito medo de falhar em público.
não agarra sem superar as críticas. Muita gente, quando olha para o meu trabalho, fala assim, você devia fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E o que me serve, eu supero, faço e tal. O que não me serve, eu apenas honro a pessoa que está tentando me ajudar e pronto. Não há autonomia sem trabalhar as falhas, os fracassos, as lágrimas e as crises emocionais. Eu vivo tudo isso no meu dia a dia, todos os dias. Então, é preciso você ter a consciência de que o medo da dor, ela vai expandir a própria dor. O medo da crise vai promover o espetáculo de terror. Porque você vai sempre viver a crise mesmo antes dela acontecer. O medo do fracasso paralisa. O medo do caos vai te amordaçar e tirar de você a capacidade de se reinventar. Então, assim como a lua, ela vai regular os mares, a dor, quando bem trabalhada, vai regular suas emoções. Assim como o sol, né, ele vai promover a vida, a dor, se bem trabalhada, vai colocar luz nos porões da nossa mente. E aí é pela dor que nós somos autocentrados, mais humildes, mais generosos com os outros e conosco, sem ser permissivos, tanto com os outros como conosco. Tá? Sofrer por sofrer é estupidez. Toda dona devia saber disso. Toda dona de casa sofre por coisas que não estão na mão dela resolver. E não resolve o que está na mão dela resolver. Então, ela não faz o que ela precisa fazer e sofre pelo que o filho está fazendo ou deixando de fazer, pelo que o marido está fazendo ou deixando de fazer. Por outro lado, sofrer e gerenciar o sofrimento, não sendo controlado por ele, é um sinal de sabedoria. É ser uma líder possuidora de uma mente criativa. Cedo ou tarde, diante de perdas, frustrações, traições, calúnia, crise emocional, dificuldade profissional, nós vamos viver a solidão social. Vai passar, vai ter esse momento. Algumas mulheres não sabem o que fazer quando se sentem sós. Então, elas perturbam. Elas se perturbam e perturbam todo mundo. Elas se agitam e incomodam todo mundo. Por quê? Porque elas não param para se autoanalisar. Elas não sabem conversar consigo. Elas não sabem olhar para si mesma. E aí, o seu eu exteriorizante, voltado para fora, ele não dialoga com os seus fantasmas, com as suas vozes ruins, ou com os seus monstrinhos, né? Você pode dar o nome que você quiser. E se vê incapaz de corrigir a trajetória. Até que nós possamos conseguir fazer isso, e eu acredito que não conseguimos sozinhas, é preciso estar em um grupo de mulheres que estejam na mesma direção, a busca por essa sabedoria. A mulher sábia, ela é líder de si mesma. Ela vê a solidão, deixa de ser destruidora. Ela se torna um canteiro para a criatividade. A solidão criativa é fundamental para se ter uma mente brilhante, produtiva e saudável. Quem tem medo da solidão tem medo de si mesma e não vive a solitude, que é o prazer da própria companhia, conhecer o seu eu. Quem ambiciona o sucesso e despreza a disciplina não é digno do pódio, nunca vai chegar a receber o seu prêmio. Então, valorizar o processo é muito importante. Os sonhos não determinam o lugar onde você vai chegar, mas eles patrocinam a força necessária para tirar você do lugar que você está. Quem está em busca de aplauso nunca vai valorizar as vaias e nunca vai brilhar no palco da sua vida. Por isso, valorizar o processo é vital para toda conquista. Quando você está focada no processo, você relaxa o seu eu. E aí você alivia as tensões, canaliza as energias para suportar as perdas, superar as dificuldades, reciclar as derrotas, porque a jornada vai ter esse passo a passo. Então, o seu foco tem que estar no que você tem que fazer hoje. O que você tem que apresentar agora? Hoje, as pessoas estão viciadas em resultado, drogadas pelo sucesso e, pior, elas nem sabem exatamente o que é o sucesso para elas. O que é o resultado para elas? O sucesso, para mim, pode ser
Viajar para a praia no final do ano, para você pode ser ganhar 1 milhão. Não importa, mas precisa entender o processo para saber qual é o sucesso de cada ponto da caminhada. No grupo, nós estamos todas na jornada. Então, cada uma de nós está na mesma jornada de busca pela sua organização pessoal, profissional, pelos seus pontos ali, né, de equilíbrio, porém, cada uma está num degrau. Algumas pessoas já conquistaram o que eu quero. Outras querem o que eu já conquistei. E aí essa troca é muito rica. Porque aqui já conquistou, vai me animar, vai me motivar, vai me falar o que fez para mim não ter que perder tanto tempo, e eu faço a mesma coisa transbordando nos meus grupos. Infelizmente, algumas pessoas querem começar, só que não colocam o pé na estrada. Elas estão no grupo, elas estão olhando, elas estão vendo, mas não estão vivendo. Hoje, né, nós temos uma era de celebridades e, consequentemente, uma era de desinteligência. Então, assim, nós não damos valor para aqueles que são anônimos ou são os verdadeiros heróis. Que eu estou falando das mães, das esposas, dos maridos, que não estão nas redes sociais, que não estão aqui apresentando um trabalho, mas eles estão na vida real. As apresentações, e como aqui agora, né, elas são lindas, os bastidores é que são importantes. Como eu falei para vocês, pouco antes de nós entrarmos aqui, eu fiquei extremamente irritada. Parece que na hora que eu ligo a câmera, tudo acontece. Os cachorros brigam, rosnam, bate na porta. Isso foi o que aconteceu agora, tá, gente? O celular não entra. E isso irrita muito. Então, quando você olha para os bastidores das pessoas, elas é que são os verdadeiros heróis. Como sua família tem te apoiado para que você possa ir para as suas conquistas? E aqui nós falamos de equilíbrio emocional. Gerenciamento. Nada pode ser jogado fora quando nós falamos desse equilíbrio. Nem as nossas loucuras, nem as nossas sanidades, nem os nossos júbilos, nem o humor depressivo. Gente, é muito fácil viver um personagem, mas quando você quer, de fato, andar com mulheres que estão buscando a mesma coisa que você tem que conhecer essa pessoa que está andando com você. E quem anda comigo conhece os meus bastidores. Conhece as minhas filhas, só a mais velha que não aparece tanto na câmera, mas vocês ouvem eu falar dela. Conhecem o meu marido, conhecem os meus cachorros. Por quê? Porque quando nós choramos, sabe aquele momento que você chora as lágrimas incontroláveis mesmo? Eu acredito que o Espírito Santo controla o meu eu, e conforme a nossa consciência, nós somos capazes de transformar cada gota de lágrima em uma vírgula e escrever melhor o texto da nossa história. Então, eu já entendi. Eu tenho um equipamento que tenha condições de fazer o que eu quero, como eu quero, mas na hora que vai para o online, tem alguns desafios ainda que eu preciso aprender e dominar. O que eu preciso fazer? Hoje não deu certo? Vírgula. Vamos escrever a próxima história. A arte de perguntar e a superação da ditadura de resposta. Eu tenho uma amiga que nós estamos numa mentoria juntas e nós construímos algumas coisas juntas, né? Então, eu sempre falava para ela assim, Laura, falar o que o outro tem para fazer é fácil. Escrever artigos, você defender teses de doutorado, é uma característica da mulher inteligente. É muito fácil, principalmente no nosso meio, né? Nós transformamos vidas, nós trabalhamos com desenvolvimento de pessoas. É muito fácil chegar para uma pessoa e falar assim: olha, você não pode responder assim. Olha, você tem que liberar perdão. Ou se é uma coisa mais simples, né? Como o marketing digital, aperta aqui, aperta ali, vai lá, faz um vídeo, faz um Reels, faz isso, faz aquilo. Gente, falar é fácil. É muito fácil. A mulher inteligente fala. A mulher inteligente repete. A mulher inteligente está sempre querendo um script para ir lá e copiar. Agora, a mulher sábia, ela aprende a aprender. E ela se dedica à arte de questionar. Ela tem a plena convicção de que aquela resposta é o começo para novas perguntas. Eu sou muito apaixonada, né, no coaching.
Só que ele se tornou, para mim, não suficiente. Mas quando eu começo a fazer perguntas para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, é rico o que eu aprendo com cada uma delas. Então, a arte de perguntar é o genoma da sua mente empreendedora e inovadora. É ela que vai te dar o combustível para você libertar o imaginário e fomentar o mais nobre e aberto dos pensamentos, o antidialético. Eu espero que você tenha assistido às aulas anteriores e tenha visto a aula dos 3 pensamentos, para você entender direitinho do que nós vamos falar nessa aula. De novo, se você não viu as aulas anteriores e você já é aluna, assista e principalmente pergunta. Na sua casa, na prática de liderança, seja a mais rápida em perguntar e a mais paciente em analisar e responder. Os líderes, de uma forma geral, são tensos, eles resolvem problemas, mas eles não previnem as crises. Eles apagam o fogo, mas não evitam os incêndios. E aqui você vê as mulheres falando o tempo todo: Marjorie, eu apago o incêndio o dia inteiro. Você começou esse curso aqui com o objetivo de edificar a sua casa, a sua vida. O seu objetivo aqui é ser livre de si mesma e fazer apenas o que uma mulher livre pode fazer. Amar e dar suporte à sua família com sabedoria e equilíbrio. Construir uma carreira que faça parte dos seus pilares dentro dos seus valores. A mulher sábia, líder, ela entende que para deixar um legado, o que mais importa é administrar a mente humana. Primeiro a sua e depois a da sua descendência. Você não pode mudar a mente do seu marido, mas em acordo com ele, vocês constroem a sua próxima descendência e nós mudamos, né, a próxima geração. A mulher sábia, acima de tudo, ela tem que saber educar o seu eu para viver um romance com a sua saúde psíquica, com a sua saúde emocional. Algumas aceitam: eu sou procrastinadora, eu não tenho memória, eu não sei o que eu faço. Invista em você. Invista em adquirir essa sabedoria. O pensamento estratégico. No marketing, a gente aprende estrategicamente como falar com pessoas que estão distraídas. Então, eu estou sempre falando para vocês assim: as donas não caem em gatilhos mentais. As donas não vão cair em blá, blá, blá de internet. Por quê? Porque elas têm um pensamento estratégico. A gente desenvolve as inteligências, né, com exercícios. As inteligências são ali os músculos do seu cérebro. E o pensamento antidialético cresce, também cria músculos. Então, sem estratégia, não é possível você ser um empreendedor que impacta o seu mundo e que todos possam alcançar o que você está querendo dizer. Lembra que eu sempre falo? Quem não entende o que você diz, não atende o que você quer. Por isso, às vezes, os filhos não obedecem, ele não entende o que você quer. E tampouco é possível desenvolver a estratégia notável se você for excessivamente lógico, se você for linear, valorizando demais o seu pensamento dialético. Então, ser organizada não é seguir listas. Listas não funcionam. Quando você quer ser realmente um empreendedor, e toda dona de casa é uma empreendedora, eu vou provar isso para vocês, você tem o seu pensamento estratégico. O que você faz tem um porquê fazer. Lembra, a dona, ela é dinâmica, e o dinâmica, o dedo dinâmica, é que cada movimento dela é estratégico. Cada movimento dela traz uma resposta. O pensamento estratégico depende essencialmente do exercício do pensamento antidialético e da libertação do imaginário, da capacidade de enxergar os eventos por múltiplos ângulos. É impossível, impossível você ser uma mulher empreendedora, inovadora, organizar ali a sua gestão do tempo, aí sim você ser uma empreendedora, seja digital, seja no mercado físico, se você não tiver o pensamento estratégico
no exercício do pensamento antidialético. Lembra? Tudo começa com um sonho. O sonho vai para o papel. As estratégias para realizar cada passo. Tudo isso, se você for unifocal, você não vai conseguir fazer. Quem é unifocal corre o sério risco de ser um mero manual de regras, ou seja, ele sabe o passo a passo, ele vai ser um operador de máquina, mas nunca vai ser um estrategista. Então, ele vai estar sempre buscando o hackzinho da internet, vai estar sempre fazendo o que os outros dizem que vai dar certo para fazer venda rápida, vai estar sempre, sabe, olhando para os seus filhos como se todos fossem iguais. E a gente cresceu ouvindo isso, né? Eu amei os meus filhos todos iguais. Só que seus filhos não são iguais, cada um é único. Então, o seu pensamento, ele vai ser superficial se você continuar unifocal. E a grande possibilidade aqui é de você julgar mais e compreender menos, excluir mais e abraçar menos. Consequentemente, as mulheres que enxergam o mundo apenas por um único ângulo, frequentemente são egocêntricas, comprometem a própria saúde emocional e física, e principalmente as de quem elas amam também. Elas sacrificam todos à sua volta. Mesmo sendo cultas, mesmo sendo inteligentes, elas têm um déficit cognitivo e elas não conseguem elaborar um raciocínio completo. E principalmente um raciocínio um pouco mais complexo. Elas apenas existem. A estratégia multifocal. Essa aqui é a que eu ensino para vocês. Essa daqui é a que eu acredito que seja verdade, a que eu acredito que funcione. Quando você é uma dona de casa inteligente, que busca sabedoria, investe em aprender, você investe na inovação e na construção de novas oportunidades e melhorias dos seus processos. Por isso que nós falamos em gerenciamento de processos. Então, quem é você quando você é a empreendedora no seu trabalho, no seu negócio? Quem é você quando você é empreendedora na sua equipe família? Quem é você quando você tem que administrar o seu fogão e as suas rotinas domésticas? Quem é você? Como que nós fazemos isso? Através da intimidade com a arte da dúvida. Então, você vai se bombardear de perguntas, questionamentos sobre quem você é, qual o seu papel naquele momento, naquele lugar, naquela situação, naquele processo, e que atitude você vai tomar em relação a isso. Tem as perguntas, você não vai ter as respostas. E muitas vezes, sozinha, você não consegue elaborar essa pergunta de fato. Lembra que você sozinha, você vai dar o seu significado, vai justificar porque não faz, e vai continuar vivendo esse looping, né, de mesmice. As mulheres são ocupadas demais, né? No empreendedorismo digital, no seu trabalho físico, sendo o que você for falando profissionalmente. No empreendedorismo digital, que é a minha área, nós compramos a ideia do trabalhar menos, no conforto do seu lar, só que não é te mostrado o processo. Sabe, ninguém lembra você de que até que você alcance essa liberdade física, liberdade geográfica, liberdade financeira, existe um processo. E esse processo leva um tempo. Eu tive uma mentoria essa semana com a minha tutora, a Beth, e ela comentou comigo, né? As pessoas querem fazer em 4 meses o que eu, Marjorie, né, no caso, já fiz em 4 anos. As pessoas querem um resultado sem ter o processo. E aqui nós não estamos falando de pessoas que estão na mesma mentoria comigo. Nós estamos falando de pessoas que não estão nas mentorias, que ainda estão achando que vídeos gratuitos na internet vão ajudar elas a dar os passos que elas precisam. E não vão. Na internet, ou você compra e desenvolve, ou você está sendo comprado. Você está sendo apenas o produto. Então, para você ter uma ideia de como nós somos tratados, né, na internet, nós não somos tratados como consumidores inteligentes. As pessoas jogam iscas. E quando nós estamos distraídos, nós caímos.
Então, sim, é muito importante você entender como está a sua casa, os seus bastidores, quanto a sua família te apoia, quanto você vai estar em equilíbrio emocional para que haja esse apoio, né? E cada processo é uma luta, cada luta uma conquista. Então, lembre que uma das lutas contra o processo é não se lembrar de desatar as armadilhas da mente. Quem coloca essas armadilhas em si mesma, né, quem se permite cair nessas armadilhas, ela se coloca como espectador ou como fantoche no palco. Então, elas são passivas e conformadas e acreditam que estão lutando, que fizeram de tudo, que... Entende? É aquela pessoa que é inteligente, mas não tem a sabedoria para assumir o controle, principalmente do papel principal. Quem usa muito essa analogia de palco da vida é o Augusto Cury, né? Lembra que nós estamos nos baseando aqui no trabalho dele? Pense sempre nisso. Ser líder de si mesmo é um livreto dele desse tamanho. E ele fala muito sobre isso. Quem é você no palco da vida ou nos bastidores da sua vida. O risco do sucesso é ficar presa no cárcere do próprio sucesso, na masmorra da rotina, nas verdades inquestionáveis e principalmente na ditadura das respostas rápidas. O sucesso sustentável, ele depende do capital humano. Ele depende do seu investimento pessoal em si mesmo, na sua mente empreendedora e inovadora. Então, aqui, o seu sucesso, ele depende da libertação do seu imaginário. Marjorie, é possível fazer isso sozinha? Não, não é possível fazer isso sozinha. O que é possível é que você entenda como trazer, sabe o declutter que nós falamos ontem? Trazer à tona tudo que você tem, descarregar tudo que você tem, tirar aquilo que não faz mais sentido para você. Às vezes nós vivemos em momentos em que nós temos a tecnologia a nosso favor e nós queremos fazer como nossos avós fizeram, porque deu certo para eles. Só que eles fizeram de uma forma sem ter as ferramentas que nós temos hoje, sem ter a chave certa para aquele parafuso certo. Então, se libertar do passado, se libertar, sabe, daquilo que fez sentido lá atrás, se libertar daqueles pensamentos que vão te limitando. Olha, minha mãe fez assim, me ensinou assim, ela criou 10 filhos assim, então eu vou fazer assim, vou criar meus filhos assim. Isso é escolha. Só que quando você se liberta e realmente faz as suas escolhas dentro da sua realidade, agora sim, o sucesso é garantido. Porém, administrar o sucesso ainda é mais difícil do que trabalhar o fracasso. Quantas vezes, né, você está assim, se não der certo agora, tudo bem, eu faço de novo. Se não der certo agora, eu faço de novo. E você vai administrando muito bem cada fracasso e vivendo o deserto dos fracassos. Mas quando que vai chegar o sucesso? Depende da libertação do seu imaginário. Depende de quando você vai colocar isso no papel, de quando você vai executar o que você colocou no papel. Lembra das mulheres sábias e das mulheres inteligentes? Aqui não depende apenas do quanto você sabe, do quanto você estuda, mas depende de fato de você buscar o como executar. E assim, nós finalizamos. Finalizamos as nossas aulas desse módulo aqui no gratuito, né? Porque lá dentro da plataforma as meninas ainda vão ter mais aulas conforme a gente vai tendo os encontros presenciais. Eu estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Dia 13, nós teremos um encontro na sala, como a gente combinou na aula 2. Lá nós vamos fazer um mapeamento emocional. Eu também já chamei isso, se vocês quiserem olhar nos vídeos anteriores, de diagnóstico do seu desafio diário. É você olhar para você e saber exatamente onde você está. Eu espero que você venha. Lá não vai ter tanto problema, eu não vou passar slides, essas coisas, vai ser o nosso encontro. Então, não vai ter atraso. Dia 13, às 15h30, nós vamos entrar em sala. Marjorie, se não entrar ninguém? Se não entrar ninguém, está tudo bem.
tá? Depende de você querer estar aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui no YouTube. Vou liberar o convite nos grupos. Fique à vontade para estar aqui comigo. E eu espero que você venha com muitas perguntas, muitos questionamentos e principalmente esteja disposta a, de fato, buscar a sabedoria para administrar e viver o melhor dessa vida. Eu espero, de fato, que você seja livre de si mesmo, livre de achismos e busque as respostas que você precisa. Beijos e até no dia 13, no nosso encontro. Voltando para a sala, eu vi que hoje, né, quando eu estou passando os slides, eu não vejo, tá? Eu não consigo ter essa percepção. Então, dia 13, eu espero vocês aqui, e vai ser apenas aqui na sala. Até o dia 13, meninas, às 4 horas, às 3h30 da tarde, nós já vamos estar com a sala aberta, às 4 horas a gente já começa o nosso trabalho aqui. Até o nosso próximo encontro.